Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Glórias a ti, Senhor. Não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Não existe nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não existe nada que Deus não possa nos dar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Para Deus tudo é possível. E Ele nos olha e nos trata como filhos. E como um Pai perfeito, Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que a gente precisa, Deus nos dá. Sabe, eu tenho observado que muitas pessoas no nosso meio, no meio cristão principalmente, estão passando por dificuldades, estão vivendo uma vida de escassez, uma vida de pouca coisa, de pouca suficiência. E eu vejo que a culpa disso, muitas vezes, é a palavra que vem sendo pregada nos púlpitos das igrejas. Sabe, existem ideias que são colocadas de que o cristão não pode ser rico, de que o cristão não pode ter abundância. E isso vem de encontro diretamente com a palavra de Deus. Jesus ele foi bem claro, Jesus nos disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que se nós obedecermos os princípios e os mandamentos de Deus, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deuteronômio 28 nos traz uma lista de bênçãos que nos serão concedidas se nós andarmos nos caminhos do Senhor. Então eu começo a me perguntar por que será que nós estamos vivendo uma vida de escassez, uma vida de, eu não vou dizer miséria, mas uma vida de pouca riqueza, de pouca abundância. Talvez uma vida até de pouca prosperidade. E eu, em momento algum, estou aqui pregando teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Não, não é isso. Eu estou pregando, estou falando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar para receber as bênçãos de Deus e entender como funciona o reino de Deus, como é que Deus vê o seu próprio reino, para que com base nesse conhecimento, porque a palavra de Deus é bem clara, ela nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com base nessa verdade, nós sermos libertos dessa ideia de que nós não podemos ser prósperos, de que nós não podemos ter uma vida abundante, de que nós não podemos ter algumas coisas que tantas pessoas ao nosso lado têm e às vezes a gente não tem isso, não alcança isso. Eu quero ler um texto que está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Mas antes eu queria deixar bem claro, você
que já entregou a sua vida para Jesus, ouça essa palavra para que você possa fazer um autoexame da sua vida. Muitas vezes você está passando por dificuldade, está passando por escassez, talvez com uma porta de emprego fechada, talvez algum problema que você esteja passando. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra de hoje. Porque eu acredito que se você entender o que essa palavra quer nos dizer, você vai mudar a sua forma de enxergar as coisas que você faz para Deus e o seu posicionamento quando você ora a Deus. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, se você não acredita em Deus, não acredita que Deus nos dá as coisas e que Ele é abençoador e galardoador, que você possa escutar essa palavra e talvez permitir que o Espírito Santo leve essa palavra para dentro de você e que você possa tomar a decisão de fazer uma prova com Deus, como diz lá em Malaquias 3:10. Não estou falando da parte do dízimo e das ofertas, mas eu estou falando da parte de fazer uma prova com Deus. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não abrir sobre vós as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, que dela vos advém a maior abastança. Ou seja, a parte dos dízimos é a parte que você planta, é a parte que você é fiel, é a parte que você entrega para Deus aquilo que Ele te dá. Você devolve para Deus 10% daquilo que Ele te dá. Isso não é obrigatório, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que é obrigatório. Mas é uma demonstração de fidelidade. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 32, onde diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Veja bem, se Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos limpar, para nos redimir de uma coisa que nos levaria para a morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus, ela diz que Ele também nos dará todas as coisas que nos é necessária. E eu acho interessante que ele frisa bem, aqui nesse versículo, ele frisa bem dizendo: nos dará todas as coisas e de graça. Isso quer dizer que não existe nada que nós possamos fazer para barganhar com Deus a fim de que Ele nos abençoe. Não existe troca, não existe barganha. Aqui o que existe é você planta e você colhe. Aqui o que existe é você obedece e é abençoado. Não existe uma forma de você comprar a bênção. Não existe uma forma de você fazer um trato com Deus, não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, ou seja, com Jesus, e de graça, todas as coisas? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só o que esse versículo nos diz.
Deus, ele nos abençoa, e aqui ele é bem claro, ele está falando com riqueza material. Deus, ele nos abençoa com riqueza, com dinheiro, com bens. Mas ele diz aqui o seguinte: não ponha a sua confiança nessa riqueza. Porque essa riqueza, ela acaba. Essa riqueza você pode perder. Mas ponha a sua confiança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus tem prazer na nossa satisfação. Deus tem prazer quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos fartos, quando nós temos suficiência das coisas. Ele tem prazer. Então nós precisamos nos posicionar. Sabe? Quando nós nos desapegamos das coisas materiais e nós repartimos aquilo que nós temos, Deus, ele nos abençoa muito mais. Qual foi o grande problema do jovem rico que estava conversando com Jesus? O jovem rico pergunta a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. E ele fala: isso aí eu já faço. Como quem diz assim: isso aí é mole. Eu já faço isso aí desde criança. Já cumpro todos eles. E Jesus vira para ele e fala: te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, falando de bens, de dinheiro, vende tudo o que você tem, entrega o resultado dessa venda aos pobres, vem e me segue. E aí ele chorou, mas ele não foi com Jesus. Porque ele teria que abrir mão da sua riqueza. E a riqueza desse jovem, pelo que o texto nos faz entender, era a confiança dele. Ele confiava nas riquezas. Então, como é que ele vai vender a confiança dele? Como é que ele vai pegar a confiança dele, vender e entregar aos pobres? Aqui nós vemos que quando nós abrimos mão da riqueza, dos bens, e começamos a compartilhar aquilo que nós temos com os outros, sendo um canal de bênção, isso faz com que a gente seja abençoado. Isso faz com que Deus derrame cada vez mais na nossa vida, porque a visão de Deus é uma visão de reino. É uma visão de que todos estejam bem. Todos estejam bem. Todos sejam abençoados. Então Deus muitas vezes usa um para abençoar vários. Ele derrama sobre a vida de uma pessoa para poder abençoar várias. E quando nós nos posicionamos, nos colocamos no lugar da bênção para receber de Deus, com o intuito de compartilhar com as demais pessoas, Deus vai derramar sobre nós cada vez mais. Cada vez mais. Em João 3,16, um texto muito conhecido, a palavra de Deus, ela diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos dá o seu bem mais precioso. Deus nos dá aquilo de mais precioso que Ele tem, para que a gente possa, através da morte do Filho de Deus, a gente possa ganhar a vida eterna. Esse é o maior exemplo que nós temos de compartilhar aquilo de melhor que a pessoa tem. Deus compartilhou conosco aquilo de melhor que ele tinha, o seu próprio Filho, a palavra, o verbo. Ele entrega Jesus ao mundo para que Jesus morra e ganhe todo mundo para Deus.
Porque através de Jesus nós podemos ser chamados filhos de Deus. Através de Jesus nós somos feitos família de Deus. Olha só que exemplo maravilhoso daquele que pega aquilo que recebeu e distribui a todos, para que todos sejam abençoados. Deus pega o seu próprio filho, entrega por nós, para que nós fôssemos abençoados. Deus faz de Jesus o seu filho unigênito. Olha só que interessante. Deus pega o seu filho unigênito. Por que unigênito? Porque era filho único. E transforma Jesus num filho primogênito. O primeiro dentre muitos, que somos nós. E através de nos tornarmos filhos de Deus, nós nos tornamos também herdeiros de Deus com Cristo. Todas as coisas de Deus são nossas. No mesmo livro de João, no capítulo 10, versículo 10, nós lemos o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus aqui nos diz que ele veio para que a gente tivesse vida plena. Me diga uma coisa, tem como você ter vida plena sem ter condições de alugar uma boa casa ou de comprar uma boa casa, de comprar os seus alimentos, de comprar as suas vestimentas, de comprar aquilo que você precisa, pagar a educação dos filhos? Existe forma de você viver uma vida plena sem ter essas coisas hoje em dia? Jesus está dizendo para nós o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham completa, com tudo. Não com falta, não com escassez, não com pobreza, não com miséria, que vocês tenham uma vida plena. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus para sermos pessoas que abençoam os outros, quando a gente pega o nosso coração e coloca o nosso coração como sendo igual ao coração de Jesus, que pensava no próximo, que compartilhava as coisas que tinha, que não era avarento, que não pedia, sabe? Muitas vezes nós estamos entrando diante de Deus e fazendo as nossas orações: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas nós raramente entramos na presença de Deus e dizemos: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor já me deu. Obrigado porque aquilo que o Senhor me deu eu pude compartilhar com fulano, ciclano e beltrano. Eu pude ajudar uma pessoa. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estava na rua e pude dar um Danone para alguém, pude dar um prato de comida para alguém, eu pude ajudar uma pessoa, porque a palavra de Deus também nos diz que quando nós estamos fazendo essas coisas para aqueles pequeninos que não têm condição, é para Jesus que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades, muitas vezes nós estamos passando por falta das coisas. E muitas das vezes a culpa é nossa mesmo. A palavra de Deus, ela diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, pedimos para que a gente mesmo usufrua. Só que nós precisamos olhar para o próximo, nós precisamos tirar os olhos do nosso próprio umbigo e olhar para as pessoas que nos rodeiam, porque existem várias pessoas que estão com necessidade de coisas ao nosso lado. E não adianta. Não adianta você bater nas costas de uma pessoa que está passando necessidade e dizer a ela: Deus vai te ajudar, Deus vai prover, se você pode fazer e não faz.
Às vezes aquela pessoa está com fome ali naquela hora. E aí você encontra com ela, bate nas costas dela e fala: olha, preocupa não, Deus vai prover. E vira as costas e vai embora. E ela continua com fome. Não estou dizendo que você tem que sair por aí dando coisas para todo mundo, pagando para todo mundo. Não, não é isso que eu estou falando, entenda. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter um pouco mais de compaixão com as pessoas que nos rodeiam. E dessa forma, nos posicionando desse jeito, nós vamos dar espaço, nós vamos nos posicionar para receber as bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Quando nós conseguimos ser fiéis a Deus no pouco que nós temos, e nós agradecemos pelo nosso salário, nós dizimamos em cima do nosso salário, nós ofertamos em cima do nosso salário, Deus multiplica as nossas coisas. E Ele não permite que nós tenhamos falta de nada. Mas nós precisamos nos posicionar. Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Deus, Ele é um Deus que está no controle de tudo e que Ele nos pega, nos segura, nos sustenta, nos leva adiante. E Ele nos supre de todas as coisas que nós precisamos em Cristo Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, nós lemos assim: pois o reino de Deus não é só comida e nem só bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos correndo atrás da comida, nós estamos correndo atrás da bebida, nós estamos correndo atrás das vestimentas, do estudo, do sustento da família. Mas nós esquecemos que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Isso também é uma forma de nos posicionar diante de Deus, para que Ele nos abençoe. Porque quando nós estamos buscando paz, alegria, justiça no Espírito Santo, nós estamos demonstrando para Deus que nós confiamos que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Que nós possamos hoje nos posicionar de uma forma a recebermos as bênçãos do Senhor Deus. Que nós possamos nos colocar como agradecidos, gratos por tudo aquilo que Deus faz por nós. Que nós possamos entrar diante de Deus e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas principalmente agradecer a Ele pela nossa vida. Agradecer a Ele por pertencermos ao seu reino. Pelo que Ele fez por nós com seu Filho. Agradecer a Deus pela abundância que Ele coloca na nossa vida. Abundância de todas as coisas. Pela prosperidade que Deus nos dá. Entenda uma coisa. A prosperidade de Deus, a prosperidade da Bíblia, é diferente da prosperidade do mundo. Porque a ideia de prosperidade no mundo que a gente vive é uma pessoa que tem muito dinheiro, carros caros, uma casa maravilhosa, roupas caras. Mas a abundância, a riqueza de Deus, da Bíblia, a prosperidade bíblica, ela é que você tenha suficiência de tudo e não tenha necessidade de nada. Essa é a prosperidade bíblica. Que você tenha suficiência de dinheiro,
suficiência de alimento, suficiência na sua saúde, suficiência de amor, suficiência de tudo, de alegria, de paz, de tranquilidade, de vida plena. Suficiência. Que as coisas sejam suficientes para você, a ponto de você poder compartilhar com as demais pessoas. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus, quando Ele derrama bênção sobre nós, Ele derrama uma bênção sacudida, transbordante. Porque quando Ele derrama essa bênção sobre nós, essa bênção ela flui para as outras pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. E essas pessoas se tornam tão prósperas quanto nós. Que nós possamos nos posicionar para receber as bênçãos de Deus. Parar de reclamar, parar de nos colocar como pessoas que não têm as coisas. E agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo meu salário, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu recebo no trabalho que eu faço todos os dias. Faz com que isso seja, Senhor, a suficiência e a prosperidade dentro da minha casa e que eu possa transbordar o que o Senhor me dá para outras pessoas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, as pessoas que te rodeiam e que você ama, sobre o seu trabalho, sua empresa, em nome de Jesus. Seja abençoado. Que as janelas do céu estejam abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e achar que deve, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus muito mais longe para muito mais pessoas. Coloque aqui embaixo os seus comentários. Interaja com a gente, diga o que você acha do nosso canal, das palavras. Será uma bênção poder interagir com você. Amém? Seja abençoado. Seja uma bênção. Seja grato por tudo, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.